Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Sigamos com o estudo da Parashá Vayera. Eu quero começar esse vídeo, como já comecei muitos outros, dirigindo diretamente a vocês uma pergunta. Como nós podemos medir a grandeza de uma pessoa? Em muitas parashiot da Torá, os nomes de Moshe e Arão aparecem juntos, eles são mencionados conjuntamente. Mas quase sempre o passuque começa dizendo vai da ben al Moshe, ou seja, o nome de Moshe aparece na frente. Quando a Kadosh Baruch Hu se dirige aos irmãos, ele se dirige sobretudo a Moshe. Mas curiosamente, na Parashá Vayera, ocorre uma inversão dessa ordem, e o nome de Arão aparece na frente do nome de Moshe. Naturalmente, os comentaristas da Torá não deixam passar despercebido esse fato, e apontam que a razão para que isso efetivamente ocorra é porque Moshe e Arão eram igualmente importantes aos olhos de Hashem. Mas espera lá, igualmente importantes? Todos nós reconhecemos um certo protagonismo a Arão, mas nunca houve um profeta como Moshe. Ele foi o maior profeta que andou no nosso mundo. Todos nós sabemos e temos muitos elementos para discernir a grandeza de Moshe, até porque a própria narrativa da Torá nos diz que ele foi o mais humilde de todos os servidores de Hashem. Nós sabemos da empatia dele pela dor do nosso povo, por isso ele matou o capataz egípcio. Nós sabemos das qualidades que ele teve que desenvolver para liderar o nosso povo na saída do Egito, para educar o nosso povo em Torá durante 40 anos no deserto. Portanto, a grandeza de Moshe é evidente. Mas qual é a grandeza de Arão, que faz com que aos olhos da Torá, ou seja, aos olhos do autor da Torá, que é Hashem, Arão seja considerado um ser humano no mesmo nível de seu irmão Moshe? E os nossos sábios respondem isso dizendo o seguinte: quando a Kadosh Baruch Hu escolheu Moshe para liderar o nosso povo, Arão se alegrou profundamente. Vejam, Arão era o filho primogênito de Amram e Yocheved, ele era o filho mais velho. Segundo a nossa tradição, o filho mais velho lidera. É verdade que isso nem sempre acontece. Yosef assumiu a primogenitura dos seus 12 irmãos, apesar de Rubens ter sido o primeiro filho, filho de Leia, a nascer. Não é algo que não possa ser modificado, porque a palavra final está sempre nas mãos de Akadosh Baruch Hu. Mas a nossa tradição é que o filho primogênito lidere, e ele tem uma série de direitos contidos no conjunto das leis judaicas. Mas, apesar disso, Arão não demonstrou qualquer inveja, mas uma grande alegria. E quando nós falamos de irmãos na Torá, nós nunca podemos nos esquecer dos conflitos que vivenciaram Caim e Abel, Ismael e Yitzhak, Esav e Jacó. Nós sempre vamos ver os irmãos como adversários, uma relação conflituosa. Começa a se modificar essa realidade a partir dos filhos de Yosef, Menashe e Efraim, que quando recebem as bênçãos de seu avô Jacó Avinu, a bênção principal é concedida ao filho mais novo. Mas é com Moshe e Arão que esta, por assim dizer, querela, que tem uma natureza, um significado muito mais profundo do que aquilo que aparentemente possa parecer, se resolve. De fato, Arão teve uma capacidade de se alegrar com a alegria do outro, do próximo, que não é muito comum ser vista. Você vai dizer, que isso, eu tenho irmãos, eu me alegro com todas as vezes que eles têm motivos para se alegrarem. Não é tão simples assim, meus amigos. Poucas pessoas realmente no nosso mundo possuem um coração tão grande que são capazes de olhar não só para os seus próprios interesses, mas também para os interesses dos outros. A maioria de nós, tem o nosso olhar, o nosso foco concentrado quase exclusivamente em nós mesmos. E nossos sábios nos ensinam que o coração que nós temos nesse mundo é o coração que nós teremos também no mundo vindouro. Por isso é tão importante desenvolver as qualidades morais para que nós possamos ter um coração dotado de qualidades superiores. E Hashem nos oferece uma escola incrível para nós desenvolvermos essa capacidade de amar e se alegrar com a alegria do próximo. Que escola é essa? A maternidade e a paternidade. Porque a maternidade e a paternidade são formas de amor incondicional. Só
um pai e uma mãe podem ter pelos seus filhos um tipo de amor como o que nós encontramos no mundo. E lembre-se que o nosso Criador tem por nós sempre esse mesmo tipo de amor, até um amor superior. Ele nos oferece essa experiência, essa vivência, para que nós possamos desenvolver o nosso coração. E tem muitas pessoas que não querem ter filhos, tem muitas pessoas que não querem viver essa experiência. Vejam como isso é grave, né? Que oportunidade maravilhosa está sendo perdida. Bom, eu poderia terminar o vídeo aqui, na medida em que eu já revelei a vocês que o que torna Moshe e Aron igualmente importantes é o fato de que Moshe possui qualidades superiores extraordinárias, mas Aron também possui qualidades muito raras. Mas voltemos, ainda que brevemente, à ideia que iguala os dois, para nós podermos aprofundar um pouco mais isso, porque é muito difícil entender, porque se você perguntar para qualquer pessoa estudiosa ou não da Torá, quem é o personagem mais importante da Torá, ele vai dizer Moisés, Moshe. Moshe liderou o nosso povo na saída do Egito, Moshe nos ensinou a Torá, ele foi aos mundos celestiais, recebeu a Torá e depois teve a missão de ensinar o nosso povo por 40 anos. É verdade que Aron vai exercer a função de Kohen Gadol, que ele vai exercer a função de sumo sacerdote, e ele, como eu disse antes, tem um certo protagonismo. Mas quando nós comparamos ambos, fica difícil entender, né, aceitar que eles estejam de fato no mesmo nível. Para nós podermos entender isso, é preciso reconhecer um importante conceito de vida que nos ensinam também os sábios da Torá. Nós não podemos medir as qualidades de uma pessoa pelo seu protagonismo. O que eu chamo de protagonismo? O quanto essa pessoa apareceu, o quanto ela é pública, qual é a sua popularidade. Nós não podemos medir uma pessoa pela sua popularidade. O que nos faz acreditar que Moshe, de fato, né, ocupa uma posição, né, de prevalência na importância da Torá, é porque, de fato, ele era mais popular, né, na medida que ele exerceu a função de liderança do nosso povo. Mas não é esse o critério para julgar o protagonismo de uma pessoa. Você vai perguntar, bom, se não é a sua popularidade, não é o quanto ela apareceu, qual é o critério que nós devemos utilizar para medir o protagonismo de uma pessoa? Olha, aos olhos do Criador, esse protagonismo é determinado na medida em que a pessoa estava ou não comprometida em realizar aquela que é a sua missão, em realizar aquele que é o seu objetivo para o qual todos nós fomos trazidos ao mundo. Nós precisamos parar de olhar com os olhos dos homens e começar a olharmos com os olhos de Deus. Os olhos de Deus, a importância, o protagonismo é determinado pelo grau de comprometimento que uma pessoa tem com aquilo que ela veio fazer no mundo. De modo que nós precisamos deixar de lado esses valores externos, né, que nós quase sempre utilizamos para julgar as pessoas e passamos a utilizar como principal elemento na nossa avaliação o esforço que a pessoa faz, ou seja, e até para se julgar, para que cada um de nós possa julgar a si mesmo, com os meus atributos, com as minhas qualidades, com as minhas virtudes, com os meios que me foram disponibilizados, no contexto em que eu vivo, eu fiz o que estava de melhor em mim. Eu sempre chamo a atenção do fato de que os nossos cabalistas dizem que toda vez que a alma sobe aos céus para ser julgada, a ela é apresentada 2 vídeos. Num vídeo mostra quem ela foi e no outro vídeo aquilo que ela poderia ter sido. O objetivo é justamente indicar à alma todas as oportunidades que ela perdeu. Ela possuía os meios, possuía os atributos, possuía as virtudes, estava inserida num contexto que permitia a ela desenvolver aquelas qualidades, ela não desenvolveu. Aos olhos de Deus, aquilo que eu realizei, aquilo que eu fui capaz de realizar nessas circunstâncias é que determina de fato o meu protagonismo. E Aron, né, foi plenamente exitoso no sentido de realizar a missão para a qual ele foi enviado ao nosso mundo, com os meios que foi dado a ele. Lembre-se, Aron foi toda a vida, né, até a saída do nosso povo,
do Egito ele foi um escravo, mas nós podemos determinar o seu valor, que coloca ele em igualdade de importância com Moshe Rabbeinu, quando nós consideramos que ele foi plenamente exitoso na sua missão no mundo. E quando nós adquirimos a consciência disso, é que nós podemos perceber como o mundo em que nós vivemos é superficial, né? Como os valores que as sociedades em que nós vivemos são pueris na hora de fazer o julgamento das pessoas. Nós precisamos começar a aprender a ver o mundo e as pessoas que habitam esse mundo com os olhos de Hashem, menos com os nossos olhos e mais com os olhos do Criador, meus amigos. Vai.